Escravidão na África, Idade Moderna. Este trabalho será apresentado por Guilherme Ferraz, Rafaela Alves, Adelina Oliveira e Jaiane Cardoso, alunos do primeiro ano de Eletrotécnica. A escravidão na África teve início muito antes da chegada dos europeus. Ela se dava por conta de guerras e conflitos entre vários povos dentro do próprio continente, causados por diferenças de religião, tribo, etnias, entre outros fatores. Esta ocorreu na Antiguidade. A escravidão também era usada como um pagamento de dívidas, em que a pessoa endividada passava a ser escrava do credor da dívida. Na África, o comércio de escravos teve início antes de Cristo, quando o faraó Snefru retornou da região da Núbia com milhares de prisioneiros de guerra que se tornaram escravos no Egito Antigo. Posteriormente, gregos e romanos continuaram a traficar e a escravizar os africanos que se tornaram prisioneiros de guerra. Com a conquista árabe no século XII, principalmente no norte da África, a venda de escravos e o número de pessoas escravizadas aumentaram, mas essas práticas tiveram uma visibilidade financeira maior com a expansão marítima europeia no século XV, Idade Moderna, que fez com que europeus conquistassem territórios africanos e tivessem acesso ao comércio de escravos. Assim começaram as trocas. Europeus ofereciam aos chefes africanos tecidos, vinhos, cavalos e etc., em troca de escravos, que eram forçados a saírem da África para servirem de mão de obra, principalmente para os portugueses, e trabalharem em territórios colonizados por europeus, como o Brasil, que, por sinal, foi o país que mais recebeu escravos. Tem início, então, uma das fases mais sofridas desse período, o tráfico negreiro, que envolveu na África, Europa e América. O tráfico negreiro foi a explotação em massa de escravos feitas por grandes navios, que também foram chamados de navios tumbeiros, por conta da quantidade de mortes que sucediam. O mapa exibido nos mostra o espaço geográfico do fluxo desse tráfico. É importante notar o trânsito de comercialização de pessoas escravizadas que se estendia do norte da África ao Oriente. Os navios negreiros partiam e chegavam no litoral da África, que era onde ocorria a compra e venda de escravos. E as viagens para o Brasil, por exemplo, duravam cerca de 2 meses, e as embarcações seguiam pelo Oceano Atlântico no contexto do comércio triangular. 4 rotas eram utilizadas no transporte de escravos para a América: Guiné, Minas, Angola e Moçambique. Essas rotas foram utilizadas para o transporte de escravizados em muitas regiões brasileiras, como as capitanias de Pernambuco, Salvador, Minas Gerais e São Paulo. Essas regiões demandavam mão de obra devido aos engenhos de açúcar, à mineração de ouro e, posteriormente, às lavouras de café, cacau, algodão, tabaco, entre outras. Era um período de muito sofrimento dentro desses navios. A comida fornecida não era o suficiente, tão pouco nutritiva. As condições de higiene eram péssimas, até porque os escravos ficavam todos juntos e amontoados. Isso favorecia para a manifestação de epidemias e doenças. Cerca de 5 a 25% desses escravos morriam durante as viagens. Além disso, eles ainda eram violentados pelos chefes e comandantes dos navios. Ao chegarem no Brasil, havia um encontro entre africanos e indígenas, todos servindo como mão de obra na agricultura e nas propriedades portuguesas. Tinham praticamente as mesmas funções. Suas condições de vida aqui no Brasil também não eram nada agradáveis. Moravam em senzalas. Essas habitações eram construídas de barro ou madeira. Eram abafadas e nada confortáveis. Não só serviam de moradia, mas também para acorrentar os escravos que tentavam fugir. Além de serem forçados a trabalhar, os submissos também sofriam várias formas de violência, principalmente quando iam contra os mandados maiorais. Muitos passavam pelo castigo exemplar, que nada mais é do que uma punição em público que servia de exemplo para os outros. Dentre os objetos de tortura e castigos estavam o tronco, que podia ser aplicado em vários escravos ao mesmo tempo, imobilizando e expondo-os ao frio, ao sol e à chuva. E a gargalhadeira. Era uma coleira de ferro grossa e pesada, trancada com chave. Era usada com escravos ou prisioneiros que tentavam fugir, servindo como marca de sua má conduta e dificultava novas fugas. Outra marca de violência eram os estupros. Muitas mulheres se tornavam escravos sexuais, muitas vezes para pouparem o sofrimento dos filhos e companheiros. Em alguns lugares, portugueses usavam a marcação de ferro em brasa para identificação de escravos. Haviam também os escravos domésticos. Eram aqueles que trabalhavam diretamente para seus proprietários, faziam serviços mais pessoais. As tentativas de fuga e rebeliões eram frequentes, mas os escravos sempre eram descobertos e castigados. Alguns eram capturados e obrigados a caminhar por vários quilômetros, para cansarem e não terem forças para realizar tais rebeliões. Os europeus usavam essa técnica ensinada pelos árabes. O excesso de trabalho, os castigos e a má higiene e má alimentação deterioravam a saúde dos escravizados.
que morria com cerca de 5 a 10 anos de trabalho vivendo nessas condições. O período da escravidão africana foi, sem dúvida, um dos mais tristes já registrados, pois além da violência física, os escravizados também sofreram muito no quesito emocional, pois foram separados da família ou viram pessoas próximas sofrendo e morrendo. Muitos foram reabatizados com nomes cristãos, afastados de suas referências culturais e impedidos de cultuar seus deuses, deixando sua identidade cultural. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida, exclusivamente de nosso país. Nós também entrevistamos algumas pessoas para saber a opinião de cada uma sobre a escravidão e suas proveniências. Então, Rafaela, a escravidão na nossa época, como se diz, foi uma coisa muito vergonhosa e dolorida, sofrida, porque naquele tempo, como se diz, os brasileiros aqui, os portugueses, iam buscar a gente na África, para a gente servir de escravo para eles aqui. A gente era trazido e eles faziam uma fila, cada um por sua vez, e antes de eles contratar a gente, eles pegavam a gente, a primeira coisa que eles faziam era olhar os dentes. Porque se olhasse os dentes, se os dentes tivessem todos salvos, esse era perfeito para o trabalho escravo, para aguentar o trabalho pesado. Era assim que funcionava. E as escravas bonitas, se o senhorzinho agradasse, era levada, como se diz, naquela época não falava fazenda, era a casa grande. Era levada para a casa grande, porque lá as escravas tinham que servir eles. E se por acaso engravidasse, como se diz, se fosse menina, ele matava os bebezinhos, as meninas. E os meninos, como se diz, ia para a senzala, para outra mãe de leite amamentar, porque a mãe não tinha direito nem de amamentar seus filhos, porque para criar, para poder servir de escravo. Como se diz, isso foi uma vergonha para o Brasil, e ainda é uma vergonha até hoje. Nessa população negra que vinha para trabalhar aqui no país, tinha gente da realeza africana, gente que tinha sua vida simples, comum lá, e simplesmente foi pego e trago para trabalhar forçado aqui no Brasil colônia. Do lado do meu avô materno, minha tataravó também, se eu não me engano, é filha de escrava liberta, alforriada, que depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, assim minha tataravó nasceu. E nisso é uma junção muito bonita. A gente é todos altos e mais moreninhos também. Olha só que interessante. Um capitão do mato com uma escrava se apaixonaram e deu uma linhagem de descendentes até os dias de hoje. Os registros foram baseados quase 100% do ponto de vista europeu, mas alguns escravizados ainda conseguiram mostrar um pouco de suas perspectivas. Um africano chamado Marromá Gallardo Bacaquá, que foi escravo dos portugueses, teve sua autobiografia publicada em inglês em 1854 e traduzida para o português em 2017. Nela, Marromá traz noções únicas sobre o período escravista e descreve a escravidão com seu ponto de vista, dando informações também sobre sua fuga com religiosos abolicionistas a uma viagem em Nova York no ano de 1847. Quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre, para torná-lo pacífico. Este é um de seus relatos indagados em sua autobiografia sobre o transporte de escravos. O que diferenciou a escravidão da antiguidade para a escravidão da idade moderna foi o preconceito racial. Então, pedimos também nas entrevistas que as pessoas falassem um pouco sobre o preconceito racial e a discriminação. Nos dias de hoje, a sociedade sofre, não a sociedade por uma parte inteira, né, mas uma parcela dela sofre um preconceito, uma discriminação, um bullying diariamente. Que no caso seria mais a população negra, a parte negra, que tem descendência também com o povo africano, né? E por causa do contexto histórico, a gente pensa que a cor negra, a pessoa preta, é inferior à pessoa branca, por causa da cultura que os portugueses inseriram aqui no país e que infelizmente até nos dias de hoje é presente nas escolas, no trabalho, perante a sociedade e em qualquer outro lugar.
Então é dever de uma pessoa de bem, de uma pessoa firmada em alguma fé, em alguma religião, que saiba deixar à parte essa discriminação, esse preconceito, saber que somos todos iguais, cada um com sua diferença aqui na aparência, mas todas compostas do mesmo jeito, com o mesmo Deus que fez,